Graças a Deus. Toda a amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus por mais essa tarde na presença do Senhor Jesus. Uma tarde de bênção, tarde da vitória, tarde de libertação. E é o que nós precisamos. Abrimos nossas Bíblias. Livro chamado de irmão profeta Isaías. Capítulo de número 6. Aleluias. Chamado irmão profeta Isaías. Capítulo de número 6. Versículo de número 1. Que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Amém? Podemos assentar. Glórias a Deus. Agradeço nosso irmão José Clay, nossa irmã Diaconisa Rose, as demais obreiras, pela confiança que a mim me é conferida, a ministrar a palavra nesta tarde. Nós sabemos que muitos dizem por aí que o pior de tudo é ministrar a palavra. Não, o pior não é ministrar a palavra. O pior de tudo é não anunciar a palavra do Senhor. Quando não anunciamos a palavra, vidas morrem, vidas são ceifadas por falta de conhecimento da verdade. Amém, amados? E Deus, Ele sabe as nossas necessidades. Por isso Ele fala assim conosco nesta tarde. Se tirarmos um tempinho para nós nos comunicarmos com Deus, nós veremos a glória de Deus, como Isaías viu no capítulo 6. Mas para vermos a glória de Deus resplandecer em nossas vidas, temos que ter um contato direto com Deus. Mas para falarmos sobre Isaías é muito fácil. Para falarmos sobre Davi é muito fácil. Para falarmos sobre Eliseu é muito fácil. Para falarmos sobre Elias é muito fácil. Para falarmos sobre Moisés é mais fácil ainda. Mas, nesta tarde, amados, nós vamos falar um pouquinho sobre Uzias. Quem era Uzias? E quem é Uzias nos dias de hoje em nossas vidas? Quem era Uzias? O que Uzias fazia? Ou o que Uzias deixava de fazer? Lendo esta passagem me deu uma curiosidade muito grande. Porque todo pregador só prega sobre Isaías. Ele só fala que Isaías viu o céu aberto no ano em que o rei Uzias morreu. Mas por que precisou de Uzias morrer para Isaías ver o céu aberto? Por que precisou de Uzias morrer para Isaías ver a glória de Deus? Aí eu fui estudar sobre Uzias. Quem era esse homem Uzias? O que ele fazia? Qual era o seu itinerário na terra? Quem era o seu pai? Aí estudando, buscando pesquisas, encontrei lá que, para muitos cristãos, tudo que sabem sobre quem foi o rei Uzias, está na famosa frase, no ano em que morreu o rei Uzias. É o que nós sabemos. É o que todos dizem. Aí começa a se falar sobre Isaías. Mas quem foi Uzias? Uzias foi rei em Judá. Uzias era um homem abençoado por Deus. Uzias era um homem temente à palavra de Deus. Uzias, um homem, tinha prazer em andar com Deus pela palavra, pela verdade, pela sinceridade. Era a vida de Uzias, filho de Amazias, rei de Judá. E na entrelinha do versículo, Uzias também estava com seu pai reinando em Judá. E onde Uzias colocava suas mãos, Deus abençoava. Onde Uzias colocava seus pés, Deus abençoava. Porque Uzias
aprendia cada dia mais com o homem que ele conheceu, com o profeta Zacarias, um dos profetas menores. E ali Uzias sentava com Zacarias e começava a aprender a palavra de Deus. E aprender com o profeta Zacarias, que é da descendência sacerdotal em Judá, cujo seu avô era sacerdote, seu avô Ito era sacerdote. E muitos historiadores dizem que Zacarias também era sacerdote, além de profeta. Então tudo que o profeta Zacarias sabia de Deus, ele passava para Uzias. E Uzias foi guardando no seu coração a palavra da verdade. Uzias foi guardando no seu coração a palavra de Deus. E era temente ao Senhor. Diz a palavra de Deus. Porém, amados, o que mais me chamou a atenção, que Uzias ainda era adolescente. Uzias ainda era um adolescente e já andava na presença de Deus, dava ouvidos à voz de Deus e andava segundo a palavra da verdade. Enquanto seu pai titubeava pelo caminho, levando Judá a uma certa declinação, mas Uzias, olhando o que seu pai fazia para o bem no seu reinado e o mal dentro do seu reinado, Uzias só guardava em seu coração o bem que Amazias fazia. Era a diferença entre o filho e o pai, um rei e quem ia suceder aquele rei em breve. E quando nós olhamos para a passagem de Uzias, Uzias foi rei de Judá entre 792 e 740 antes de Cristo. Ele foi filho e sucessor de Amazias no trono do rei do sul, do reino do sul. Após a morte do rei Salomão, Israel se dividiu em dois reinos, ficando o reino de Israel ao norte e o reino de Judá no sul. Enquanto Uzias governava o reino do sul, Jeroboão II era o rei do reino do norte, no período de 793 a 753 a.C. E foi com ambos os reis que estes reinos experimentaram o maior período de prosperidade e poder desde a morte do então rei Salomão, antes de Amazias. Então nós vimos aqui que no período de Uzias, Judá se progrediu. Antes, Judá estava denegrido, porque Amazias estava fazendo as coisas erradas pelo Senhor Jesus, perante o nosso Deus. Então Amazias começou a entrar por caminhos tortuosos e denegrindo a imagem de Judá. Mas nós olhamos que após a morte de Amazias, seu pai, o povo aclamou Uzias como rei. E Uzias, na direção de Deus, na direção do Pai, ele fazia tudo conforme a palavra lhe ordenara. E nós olhando para a palavra, nós vamos ver que onde Uzias colocava vossas mãos, tudo de bom acontecia. Judá prosperou de tal forma que todo mundo olhava para Judá como uma nação central. Uzias era tão audacioso que as maiores edificações ele colocou em prática. Era o maior criador de gado da época, fazendo em tudo quanto em Judá, que tudo que ele fazia era na direção de Deus. O que eu quero dizer com isso hoje nessa tarde? Que tudo que fizermos, se estiver na direção de Deus, a prosperidade ela é eminente. Se tudo que fizermos estiver na direção do Espírito Santo, a prosperidade ela é eminente, na vida espiritual e na vida material. Tudo que fizermos na direção de Deus, Deus nos abençoará. E Deus achava graças aos olhos de Uzias, porque Uzias, mesmo na sua adolescência, era temente à palavra da verdade. Mesmo na sua adolescência, ele andava conforme a palavra de Deus. Tudo era reto para ele, tudo dava certinho para ele, porque ele obedecia a palavra da verdade.
Nós fomos lá para 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 3. Nós vamos ver que Uzias tinha 16 anos de idade quando seu pai morre e ele assume o reinado. Só que aí começa, amados, um problema na vida de Uzias. Uzias, que era um homem temente a Deus, próspero na presença de Deus, levou Judá a uma situação elevadíssima. Um homem que teve a audácia de construir um farol de vigília no meio do deserto para vigiar a cidade. Construiu no meio do deserto uma torre para que lá pudesse ter guardas vigiando Judá, para que nenhum inimigo adentrasse sem que eles percebessem. E a Bíblia diz, lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 3, que enquanto Uzias andava na presença de Zacarias, aprendendo a palavra da verdade, tudo dava certo para ele. Mas no dia em que Zacarias morreu, ele começou a distanciar de Deus. Quando Zacarias morre, Uzias perde o seu ponto de apoio. Quando Zacarias morre, Uzias perde o seu porto seguro e começa a esquecer de Deus. O nosso grande perigo hoje, amados, tem acontecido muito em nossas igrejas, muito com o povo de Deus, é estar ancorado no homem, é estar alicerçado na mulher, é estar alicerçado nas coisas materiais. E quando perdemos esse porto seguro, nós começamos a nossa decadência. Foi assim com Uzias. Mas Uzias tinha apenas 16 anos quando começou a reinar. Ele reinou durante um longo período de 52 anos. Um reinado absoluto. 52 anos de prosperidades. 52 anos na presença de Deus. Ali trabalhando para o Senhor. Reinando em Judá. Prosperando Judá. E se prosperando também na presença do Senhor Jesus. Mas quando Zacarias morre, a palavra nos diz que começa a decadência de Uzias. Qual é o nosso problema de hoje? Qual é o Uzias que está em nossas vidas de hoje? Que não nos permite mais ser próspero, que não nos permite mais ser abençoado por Deus, o que nos impede de ver a glória de Deus. Hoje é tarde da libertação, hoje é tarde da bênção, hoje é tarde da vitória, hoje é tarde de buscarmos a face do Senhor e dizer para ele: Senhor, retira de mim tudo que me impede de ser abençoado por ti. Uzias tinha tudo o que ele precisava, mas de repente, ele se vê sozinho. De repente, ele vê sem o seu porto seguro. De repente, ele vê sem o seu ancoradouro perfeito. Porque aquele que ele mais confiava era no homem. Ele conhecia a palavra de Deus, mas não estava andando com Deus. Não estava ancorado em Deus. Estava ancorado no homem chamado profeta Zacarias. Onde é que eu estou ancorado? Onde é que a igreja está ancorada? Onde é que nós estamos alicerçados? No homem ou na palavra de Deus? Na mulher ou na palavra de Deus? Nos bens materiais ou na palavra de Deus? A palavra nos diz: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, depois toma a sua cruz e me siga. Ou seja, Deus está dizendo: se quer vir após mim, quer estar comigo, quer ser abençoado por mim, esquece as coisas que estão no mundo. Deixe as coisas do mundo para as que estão do mundo. E buscar primeiro as coisas do alto. Onde nós estamos ancorados? Onde nós estamos alicerçados? Para dizer: Senhor, eu quero ver a sua glória. Senhor, eu quero sentir a sua presença. Senhor, eu quero ver os céus abertos diante de mim. Capítulo 6 diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. A sua glória enchia o templo. Qual é esse templo que Deus quer encher nesta tarde?
o templo espiritual. Um dia alguém disse para mim: Valdir, Deus não precisa de igreja física. Deus não te de igreja tem porta, tem janela. Deus não é Deus de igreja de teto. Foi precisa, meu irmão. Nós somos o templo vivo do Espírito Santo. A porta é nossos lábios para proferir a palavra do Senhor. As janelas são nossos olhos para enxergarmos a glória de Deus e transmiti-la a quem se fizer necessário. E o teto é a nossa mente para guardar a palavra do Senhor. Então Deus precisa de nós para que a sua venha ser realizada. Deus precisava de Isaías. Mas por que o rei Uzias precisou de morrer? Para que Isaías pudesse ver a glória de Deus. Para que eu possa ver, amados, a glória de Deus na minha vida. O que eu tenho feito de errado precisa morrer na minha vida. O que não agrada a Deus precisa morrer na minha vida. Nós somos corpo, alma e espírito. Somos uma trindade do Senhor. Temos que estar com Cristo em corpo, alma e espírito, inteiramente à disposição do Espírito Santo. Mas se na minha vida tiver algo que impede Deus de trabalhar, Deus não vai trabalhar em nós. E enquanto o rei Uzias andava aprendendo com Zacarias, alicerçado em Zacarias, ele era um homem perfeito. Mas quando Zacarias morre, ele perde o seu equilíbrio, ele perde o seu porto seguro, ele perde o seu ancoradouro perfeito. E muitos de nós temos caído, porque aquele que nós mais confiamos tem perecido. A gente olha para pastores que caem e fala: eu me espelhava tanto naquele pastor, ele me decepcionou. Me espelhava tanto naquela irmã, e ela me decepcionou. Me espelhava tanto em fulano e ele me decepcionou. Não tem que espelhar em ninguém, tem que espelhar em Cristo Jesus. Paulo disse: sejai-vos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo deixou bem claro: sejai-vos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não diz: sejai meus imitadores, como eu sou imitador de Timóteo, como eu sou imitador de Pedro, de Apolo. Não. Sejai-vos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se eu estiver alicerçado em Cristo, tudo pode cair ao meu redor, mas Cristo me sustentará pela sua destra. Mas quando olhamos a vida de Uzias, um rei perfeito em Judá, tudo era próspero em Judá, mas de repente, amados, que começa a vir a decadência na vida dele, ele comete um erro. E este erro que ele comete o leva para a sepultura. Muitos de nós temos descido a sepultura sem salvação, porque eu aprendi um erro. Um erro chamado ousadia. Uzias era tão ousado, mas tão ousado, que não olhava para mais ninguém. Fazia tudo o que ele queria, da forma que ele queria, sem pedir permissão a ninguém. Mas no dia que ele fez algo que não agradou a Deus, ele teve a triste mão de Deus pesando sobre ele. Eu quero muito ser abençoado por Deus, mas do que eu praticava no mundo, eu não posso mais praticar. Eu quero ser muito agraciado por Deus, mas o que eu fazia no mundo, eu não posso mais fazer. Nem ter o desejo de fazer, porque o desejo também me impede de ser abençoado por Deus. Aquele que deseja algo que o mundo oferece, ele comete o pecado perante o Senhor, e Deus retarda a sua bênção, até aquele desejo cair por terra. Então nós vimos que Uzias, ele consolidou a posição do reino de Judá nas rotas comerciais e reabriu portos. Olha o que Uzias faz enquanto está diante de Deus. O que nós podemos fazer enquanto estamos diante de Deus? Fazemos o melhor.
para nós e para o próximo. Então Uzias pega Judá de forma declinada, porque o seu pai colocou Judá em declínio, começou a agir contra a vontade do pai, contra a vontade de Deus. Então diz a palavra que Uzias, ele consolidou a posição do reino de Judá nas rotas comerciais, que já não existiam mais. Reabriu portas à indústria de Ezion-Geber, que já estavam fechadas, por causa dos erros de Amazias, proporcionando grande prosperidade ao reino de Judá. Uzias também realizou campanha de sucesso contra os filisteus e contra os árabes, além de recolher tributos dos amonitas e de outros povos. Uzias também construiu fortalezas e localizações estratégicas. Uzias também investia bastante na agricultura e na criação de gados. Olha o que Deus fazia com este homem. Se nós estivermos perfeitamente na direção de Deus, Deus irá nos prosperar de forma tremenda e absoluta. Queremos olhar para a nossa prosperidade, vamos dizer, mas será que eu mereço tudo isso? Merecemos, andando e confiando no único e suficiente Salvador que é Jesus. Uzias confiava em Deus. Uzias andava com Deus. Uzias não perdia um momento sequer para deixar de ir à igreja. Diz a história de Uzias, que ele sempre estava nos templos, buscando a Deus. Quando nós passamos Salomão, a gente vê lá no capítulo, não me recordo agora o capítulo, mas lá está escrito que ele estava dormindo e teve um sonho. E no seu sonho tem uma pergunta. Deus pergunta para Salomão: peça-me o que tu queres, que eu te darei. Peça-me o que tu queres, que eu te darei. E a Bíblia diz que Salomão, mesmo sonhando, ele pediu sabedoria. Ele pede sabedoria. E Deus dá a ele sabedoria. E grande foi a prosperidade de Salomão após esta petição. Enquanto buscamos sabedoria em Deus, Deus dá a sabedoria e muito mais além daquilo que nós pedimos. O caso de Uzias. Aprendeu com Zacarias e colocou em prática o que ele aprendia com o profeta Zacarias. Mas infelizmente, tudo pode acontecer na vida do ser humano. A cobiça pode entrar nas nossas vidas. A ousadia pode vir ao contrário em nossas vidas. Pode transformar para o mal. E nós vimos que de tudo que Uzias fez por Judá, veio o momento da sua decadência. Porque da confiança dele em uma só pessoa. Em quem nós temos crido nestes últimos dias? Em quem tem acreditado nestes últimos dias? Tem uma profecia, já está na internet, para o dia 23 e 24 de setembro. Está lá uma profecia. Para acontecer no dia 23 e dia 24 de setembro. Quem puder entrar, dá uma olhadinha lá. Só colocar no endereço, profecias para dia 23 e 24 de setembro. E ouçam o que está sendo dito lá. Será que quando 23 e 24 de setembro chegar, nós vamos permanecer ligados em Cristo? Ou vamos deixar o medo tomar conta de nós? Hein, amada igreja? A profecia é para o fim dos tempos. Para o fim do mundo, 23 e 24 de setembro. Já está lá na internet. Onde vamos estar ancorados? Em Cristo ou nessa falsa profecia? Porque a Bíblia diz que nem o filho sabe o dia que será o fim dos tempos. Só o Pai. E já tem profecia lançada para 23 e 24 de setembro. Então Uzias, amados, era um homem que era próspero, porque andava na presença de Deus. Mas ancorado no homem,
E quando o homem morre, ele perde seu porto seguro para seu equilíbrio. E ele comete um grande erro. A Bíblia diz que Uzias iniciou seu reinado temendo, buscando e rendendo culto a Deus, fazendo o que era reto e perante o Senhor. E Deus o abençoava. Só para os irmãos entenderem aqui uma coisa. Quando a gente olha para a palavra, a gente vê Deus abençoando Uzias. Quando a gente olha para a palavra, se for a memória, 1 Reis capítulo 5, a gente vê um homem chamado Naamã. Quem era Naamã? Nós conhecemos como um homem leproso. Mas Naamã, da descendência de Israel. Naamã, da descendência de Jacó. Naamã é da descendência do filho mais novo de Jacó. Porém, nascido e criado em outra localidade. Então a Bíblia diz que, na passagem de Naamã, e o Senhor era com Naamã. E quando olhamos ali, Nelson, na palavra e o Senhor está com S maiúsculo. E onde Naamã colocava seus pés, Deus abençoava Naamã. Toda guerra que Naamã entrava, Deus dava vitória para Naamã. Que Deus tinha algo para realizar na vida de Naamã. Naamã temia a Deus, mesmo estando distante. Um homem abençoado. Toda guerra que ele entrava, ele saía vencedor, porque andava na presença do Senhor. Ajudava a todos, mas nunca se deslizou. E no dia em que ele foi curado da sua lepra, ele fez um pedido para Eliseu. Ele foi conceder o pedido. E eu tenho certeza que ele não conta mais a história de Naamã, que ele foi um grande homem abençoado por Deus. Mas nós vimos aqui que ele foi muito amado por seu povo e reconhecido como um grande rei. Durante muito tempo ele se espelhou no sacerdote Zacarias. Esse é o nosso problema, amados. Se espelhar no homem. Se espelhar no ser humano. O ser humano é falho. O ser humano pode cair a qualquer momento. E quem está se espelhando em alguém, se decepciona. E cai. Foi o que aconteceu com o nosso amigo Uzias. Amém? E para nós encerrarmos, nós não podemos estar ancorado no homem. Ancorados, alicerçados em Deus. Nos espelharmos em Cristo. Andarmos conforme a palavra nos ordena andar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uzias, um homem abençoado. Nós também somos abençoados. Uzias, conhecedor da palavra. Nós também somos conhecedores do Evangelho. Cada um de nós conhecemos o Evangelho. E andamos perante esse Evangelho. Anunciando a toda criatura. Na esperança de que alguns se rendam aos pés de Cristo. Mas para cairmos, basta apenas um pequeno deslize. Foi o que aconteceu com a vida de Uzias. Em um determinado momento de sua vida, inflado pelo orgulho, olha Uzias, homem rico, poderoso, aclamado pelo povo, um excelente rei, deixou o orgulho chegar sobre si. Quantas pessoas orgulhosas, meu Lineu, tem no nosso meio cristão? Eu sou melhor, eu faço melhor, se eu não tiver nada acontece. Mas só que as bênçãos de Deus não estão sobre ele. As mãos de Deus não estão sobre ela. Porque o orgulhoso, Deus não tem prazer nele. O orgulhoso, ele age por conta própria.
O orgulhoso, ele se perde pelo caminho. Toda pessoa orgulhosa, ele não divide seu conhecimento com ninguém. Toda pessoa orgulhosa, ele é melhor do que todos os outros. Cristo nunca foi orgulhoso. Deus muito menos. Deus dividiu tudo com todos. Cristo na terra dividiu tudo com todos. Mas no nosso meio, infelizmente, nos dias de hoje, o que nós temos visto são irmãos e irmãs orgulhosos. Ainda querem que Deus abençoe. Ainda querem pegar as bênçãos de Deus. E o que Uzias fez para que ele viesse a morrer? É nesse ponto que eu quero chegar, amados. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu os céus abertos. Se nós deixarmos morrer em nós o que não agrada a Deus, Deus vai nos abençoar. Mas enquanto estiver dentro da igreja, ligado com as coisas que o mundo oferece, esqueço as bênçãos de Deus. Ou eu ando com Deus, ou eu ando com o mundo. No dia que Uzias deixou de andar com Deus, o orgulho subiu sobre si, e o que foi que ele fez? Hein? O que foi que Uzias fez? Me pega um incensário e vai queimar um incenso na casa sacerdotal. Onde o rei pode queimar incenso? Em canto nenhum. Então ele, como rei, quis passar por cima do sacerdote e queimar o incenso. Inflado pelo orgulho de seus triunfos, que lhe renderam grande poder e riqueza, ele entrou arrogantemente. Quando o homem ou a mulher fica no orgulho, a arrogância vem de companhia. Além de orgulhoso, se torna arrogante. Não aceita palpite de ninguém. Não aceita opinião de ninguém. Ainda quer as bênçãos de Deus. Ainda quer que Deus dá a vitória. Ainda quer que Deus resolva os seus problemas. Como assim? Jesus diz: sou manso e humilde de coração. Meu fardo é leve, meu jugo ele é suave. Não tem arrogância e não tem orgulho em Cristo Jesus. E quem anda com Cristo não pode ser orgulhoso e nem pode ser arrogante. Não pode ser orgulhoso nem pode ser arrogante. E ele entrou arrogantemente no templo e, contrariando os sacerdotes, tentou oferecer incenso no altar. Ou seja, quando nós passamos a achar que somos melhor do que um, melhor do que o outro, Deus começa a se afastar de nós. E na entrelinha, nós já estamos distanciando de Deus faz tempo. Porque a arrogância nos tira da presença de Deus. E a palavra continua nos dizendo: que esse direito havia sido conferido por Deus apenas aos sacerdotes, mas ele quis reivindicar esse direito para si. Pode, irmão? O irmão reivindicar o direito do pastor Adão? Posso eu reivindicar o direito do pastor Gilson? Cada um no seu devido lugar. Então ele, como rei, aclamado pelo povo, homem de sucesso absoluto em Judá, deixa crescer o orgulho sobre si, passa-se um homem arrogante, um homem que andava com Deus, um homem conhecido da palavra de Deus, um homem que andava com o profeta Zacarias lado a lado. Só porque o homem morre, ele perde o equilíbrio, ele esquece de Deus, ele esquece o que aprendeu, esquece as bênçãos de Deus. Agora quer reivindicar para ele um poderio que está nas mãos do sacerdote. Só, amados, que todo aquele que reivindica o que não lhe pertence de direito, algo terrível acontece com ele.
E quando ele reivindica esse direito de queimar o incenso, reúne os sacerdotes e pede para que ele saia do templo, que ele não pode fazer aquilo. Ele afronta o sacerdote. E quando ele afronta o sacerdote, ele é punido pelas mãos de Deus. Deus entra em ação e coloca em Uzias uma lepra. Uzias se torna um homem leproso. E quando a lepra estoura em sua testa, ele é colocado para fora do templo. É colocado para fora do reinado. É colocado para fora das suas bênçãos. É jogado para a sarjeta. Porque andou fora da presença de Deus. Desobedeceu a hierarquia de Deus. Como posso ser abençoado por Deus se eu ando desobedecendo a palavra de Deus? Como posso ser abençoado por Deus se aquilo que eu tenho que fazer eu não faço, mas quero fazer o que não é de direito eu fazer? A palavra diz que Deus coloca sobre ele uma lepra. Ele vai para o leito da enfermidade. E no leito de morte, ele tem seu último suspiro. Ali morre o grande homem, morre o rei Uzias. Fora da presença de Deus, morre leproso. E quantos de nós temos estado dentro da igreja, mas temos estado com a lepra? Temos estado pregando a palavra, mas temos estado com a lepra. E não temos enxergado essa lepra do pecado que existe em nós. E queremos que Deus nos abençoe. Deus só nos abençoará quando matarmos o que impede Deus de agir em nossas vidas. Muitos dizem que foi preciso ele morrer para Isaías ser abençoado. É preciso que o meu eu caia por terra para Deus poder agir. É preciso que o meu querer caia por terra para Deus poder agir. É preciso que a minha vontade caia por terra para Deus poder agir. A palavra diz que o meu querer não é o querer de Deus. O meu caminhar não é o caminhar de Deus. O meu falar não é o falar de Deus. Então tudo isso, amados, pode impedir Deus de nos abençoar. E nós precisamos das bênçãos do Senhor. Nós necessitamos das bênçãos de Deus. Mas para isso temos que estar fielmente obedecendo a sua palavra. Quando olhamos para esse ponto, a gente vê que um grande homem desobedece a palavra e age por conta própria, ele é punido pelo próprio Deus. E quantos de nós temos sido punidos por Deus e não estamos percebendo? Por que eu não sou abençoado? Por que eu não sou vitorioso? A irmã Cátia é super abençoada. Por que eu não sou? A irmã Linelson é super abençoada. Por que eu não sou? A irmã Tânia é super abençoada. Por que eu não sou? Porque enquanto eu estiver preocupado com o que o outro está fazendo, vou estar distante das bênçãos de Deus. Enquanto nós estivermos preocupados em observar o que o outro está fazendo, não vamos estar vendo o agir de Deus em nossas vidas. Mas que nós possamos olhar para o alvo que é Cristo. Porque as bênçãos vêm de Deus, as bênçãos não vêm do homem. O ensinar vem do homem, mas não cor perfeito de Deus. As bênçãos vêm do Senhor. Enquanto estivermos alicerçados em Deus, seremos mais do que abençoados. Enquanto estivermos alicerçados em Cristo, na palavra, seremos mais do que vencedores. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Alguém um dia disse: só o Senhor é bom. Aí Jesus pergunta: por que me chama de bom? Bom é o Pai, bom é Deus. Enquanto estamos ancorados nesse bom que é Deus, podemos ter a certeza: temos mais do que vencedores
em Cristo Jesus. O que eu quero dizer essa tarde, amados? Tudo que Ele impede de alcançar as bênçãos de Deus, entregue a Ele. Entregue para Deus. Mata. Retira da minha vida o que não presta. Retira da minha alma tu que não te agrada. Retira da minha mente tu que não te agrada. Retira do meu coração tu que não te agrada. E coloque em mim um coração puro, um coração reto, um coração verdadeiro. E com certeza, seremos mais do que vencedores. Não deixemos o mundo influenciar em nós, mas nós venhamos ser influência para esse mundo, aceitar Cristo como Salvador e andar fielmente pela sua palavra. Que o espírito que entrou em Uzias, o espírito do orgulho, o espírito da arrogância, que destruiu a vida de Uzias, não venha nos destruir. Que devemos ser sempre humildes na presença de Deus, porque a palavra diz que os humildes serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. Então vamos ser sempre humildes na presença do Senhor Jesus. Que o espírito diabólico que entrou em Uzias não venha entrar em nós para nos afastar da presença de Deus. Que Deus te abençoe. Agradeço pela oportunidade e volto aqui em direito o microfone em nome de Jesus.